Fala, meu povo, meu nome é André Torres, o caçador de medula. Hoje nós estamos aqui com a doutora Luciane Osser, nutróloga, e com a Bianca Manzoli, nutricionista. E hoje nós vamos falar sobre a importância do acompanhamento nutricional no tratamento oncológico. Doutora Luciane, Bianca, muito obrigado pela disponibilidade de vocês de estarem aqui conosco na TV Abraille. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante para todo mundo. Mas eu sou daqueles que gostam de ir direto ao ponto. Como nós estamos aqui com uma nutricionista, com uma nutróloga, eu acho que é muito importante a gente falar qual é o papel de cada uma. Você, Luciane, como nutróloga, você, Bianca, como nutricionista, o papel de cada uma nessa jornada do paciente oncológico. Luciane, por favor, quais as suas considerações com relação a essa importância? Primeiro, que prazer estar aqui, especialmente porque o André foi meu paciente num período que ele esteve em São Paulo, no Hospital 9 de Julho. Então, super honra estar aqui sendo convidada para falar sobre isso. O trabalho da nutricionista e do nutrólogo, eles são complementares. Existe um olhar que é diferente do nutricionista e um olhar que é diferente do nutrólogo. O nutrólogo é o médico que fica responsável pela prescrição de medicamentos, indicação de terapia, especialmente quando é intravenosa ou quando há necessidade de uso de hormônios, estimulantes do apetite, compostos vitamínicos, enfim. E a nutricionista vai fazer esse trabalho, especialmente intra-hospitalar, junto com o médico. São equipes que conversam o tempo inteiro, cada um com o seu ponto de vista, mas sempre com o mesmo objetivo, que é ter um bom desfecho no tratamento oncológico. Perfeito. Bianca, você como nutricionista. Complementando, até a fala da doutora Luciane, que foi perfeita, acho que ela descreveu muito bem o papel e a atuação direta dessa equipe multiprofissional. A nutricionista, ela é um profissional formado em nutrição e ela é responsável principalmente pela prescrição dietética, principalmente olhando todo esse equilíbrio nutriente-caloria e tudo mais. Além de indicar, por exemplo, a utilização de suplementos nutricionais, que é de uso contínuo de paciente oncológico. Então, muitas vezes a gente tem um pouco mais essa visão de indicação de suplementação nutricional para melhorar aporte proteico, para melhorar aporte calórico, e passa essa indicação direta à equipe profissional. E ele também é um profissional que pode auxiliar aí na prevenção de doenças, ajudando a promover uma qualidade de vida, segurança alimentar e contribuir para práticas de alimentação saudável, não só do paciente oncológico, mas da população de uma visão geral. Ai, joia. Bianca, ainda com você, eu acredito, acho que inclusive já foi citado por vocês, que o trabalho em conjunto desses dois profissionais faz toda a diferença, né? Eu me lembro que quando eu passei muito tempo internado, vinha diariamente uma nutricionista conversar comigo para alinhar, para ver o que eu gostava de comer, para eu não ficar, que era realmente a preocupação, desnutrido. E tinha nutróloga que estava sempre ali, quando via alguma deficiência, colocava alguma alimentação parenteral, algo do tipo. Eu imagino, Bianca, que o trabalho em conjunto de vocês, desses dois tipos de profissionais, realmente faz toda a diferença durante o tratamento, né? Com certeza. Assim como a doutora Luciane já comentou, existem algumas questões que cabem diretamente ao profissional nutrólogo e existem algumas questões que cabem diretamente à nutrição. Então, a integração desse trabalho, obviamente, ela sempre vai trazer uma dieta muito mais rica ao paciente, porque são questões que somente a doutora Luciane poderia colocar e são outras questões que só o papel da nutrição poderia colocar. Então, acho que a junção da nutrição com a nutrologia, ela só tende a trazer benefícios diretos ao paciente. Então, trabalhar em equipe, não só... É porque aqui a gente está falando diretamente de duas especialidades, mas quando a gente pensa num paciente oncológico, a gente pensa em diversas outras especialidades trabalhando junto. E quanto mais a gente agrega isso dentro da equipe, maior vai ser o benefício ao paciente oncológico. Exatamente isso. Além da nutricionista, aqui a gente está falando bastante de ambiente hospitalar, né? Mas isso se estende também para o paciente que está fora, no consultório, no ambulatório. Além da nutri, do nutrólogo, o papel da fisioterapia é essencial nesse trabalho. A gente fala hoje muito sobre a importância do músculo. Então, além da ingesta proteica adequada, a gente
tem que monitorar essa evolução com métodos diretos e indiretos, a gente tem como quantificar essa função muscular e a quantidade. Então, além de falar de quantidades, horários, medicações, a gente precisa também monitorar isso. Então, cada um dentro desse espaço da equipe multidisciplinar, fazendo o seu papel, tem um desfecho muito superior para o paciente oncológico, seja ele transplantado ou seja ele tumor sólido, enfim, o paciente oncológico no geral. Então, vale ressaltar que a equipe multidisciplinar sem as rixas, né, que às vezes a gente, nutrólogo ou nutri, não é eu sempre digo isso. A gente precisa trabalhar essa ideia nas pessoas, porque não é um substituto, né, tem que ser complementar. E o paciente só tem a ganhar mesmo com isso. Eu me lembro muito bem, quando eu estava internado, nutrólogo, você, doutor, chegava lá com base como que eu estava naquele momento, mudava o tipo de alimentação, porque eu não podia. Eu mudei muito a alimentação por conta da doença de enxerto contra-hospedeiro, eu sou transplantado, então tinha que mudar, eu tive doença de enxerto contra-hospedeiro no intestino, então realmente mudava muito. E aí a nutricionista vinha para trabalhar a alimentação. O que podia? André, o que você gosta de comer? O que você... Aí com base no que pode. Então fazia realmente total diferença. Durante o dia, a nutróloga determinava o tipo de alimentação e a nutricionista vinha alinhar a alimentação em si. Tá gostando desse conteúdo? Não quer perder mais nenhum vídeo da TV Abrale? Não esquece, se inscreve no canal. A gente sabe que tem algumas coisas, principalmente falando em comida crua, sushi, verduras, essas coisas que eu escutei muito. E como é que a gente consegue trabalhar isso? Porque a gente sabe, isso realmente existe, ou também se estende para essa parte de fake news, mitos e tudo. Porque tem gente que gosta muito, por exemplo, de sushi, fica louco quando sai do hospital. E não pode comer sushi, enfim. Isso é regra ou depende em si do tipo de câncer, do tipo de tratamento? Como é que funciona isso, doutora? Existe uma recomendação para pacientes que têm imunossupressão, para tomar um certo cuidado com contaminantes. Então, o que a gente entende que os peixes crus, a carne crua de um modo geral, elas têm potencial em ter mais contaminantes do que o cozido, né, pelo próprio calor. Assim como os vegetais. Então, assim, não é uma regra, precisa ver caso a caso, precisa conversar com o oncologista, que isso também esbarra muito na conduta pessoal do médico. A gente vê, às vezes, equipes adotando uma coisa ou outra, não está errado, mas depende do caso e vale essa conversa com o médico, tirar as dúvidas, o porquê e não sair cortando tudo, porque muitas vezes isso implica numa desnutrição de novo, né? Então a gente precisa ter bastante critério quando houve alguma informação assim para poder aplicar para cada caso. Entendi. Bianca, com relação a esse mesmo assunto, você que manda e desmanda aí no que come e o que não come, como é o posicionamento do nutricionista com base nessa parte aí de sushi, comidas cruas? Essa dieta, né, que é a dieta para neutropenia, eu acredito que ela seja uma das dietas mais discutidas dentro do cenário da nutrição oncológica. Acho que a maior parte das discussões dentro de grupos de estudo e congressos de nutrição, não só de nutrição, como de oncologia de uma maneira geral, a pauta é sempre sobre a questão ligada à dieta para neutropenia. E isso acontece porque durante muitos anos ela foi muito restritiva. Então isso acabava omitindo a ingestão de quase todos os alimentos, os vegetais crus frescos, a fruta de casca fina, que foi uma coisa que foi muito discutida durante muito tempo, nozes, aveia crua, suco de fruta não pasteurizado, leite, iogurte, enfim, vários alimentos já foram restringidos dessa dieta. E quando a gente faz uma análise geral desse tipo de alimentação, essas dietas muito restritivas, elas também, como a doutora Luciene falou, elas também estão associadas a uma baixa insatisfação do paciente e também podem resultar em uma desnutrição. Então, embora não haja evidências científicas adequadas de que a dieta para neutropenia ela reduza o risco de infecção em paciente com câncer ou melhore a contagem de leucócito, ela ainda está sendo recomendada em grande parte das instituições como sendo uma dieta para prevenir algum risco de infecção. Então, hoje em dia, o que a gente tem sempre para fazer pelo paciente é analisar caso a caso, como a doutora Luciene já falou, e analisar também o risco que esse paciente tem caso ele tenha algum tipo de infecção ligado à alimentação. Então, a grande dificuldade que a gente tem hoje em dia, por exemplo, de consumir alimentos fora de casa, está no controle higiênico-sanitário desses locais. Então, garantir que aquele local esteja seguro, que a pessoa responsável pela manipulação daquele alimento utilizou luva, fez a higiene correta do local, utilizou utensílios necessários pelo preparo, sendo
sido higienizados da maneira correta, o armazenamento do alimento foi feito da maneira correta e até o próprio alimento, como é o caso, por exemplo, das frutas, verduras e legumes consumidos fora do ambiente de casa, que não tenham utilizado uma higienização adequada com uma solução de hipoclorito. Então, a grande questão é sempre assegurar que o paciente vai consumir um alimento da maneira mais segura de todas, para que a gente consiga, assim, diminuir o risco de infecção no paciente. E eu, como paciente que saí do hospital, tomando corticoide, você sai com vontade de comer até as paredes, e não tem, às vezes você não consegue fazer algo em casa que vai lhe satisfazer. É totalmente compreensível essa parte de ter cuidado na alimentação. Vocês duas receberam o kit do Merula Mix, que é um produto desenvolvido pela presidente, a nossa ilustríssima Merula, presidente da Abrale, que toda a renda dele é destinada para os projetos da Abrale. Acho que isso é muito importante falar. E eu queria que vocês dessem alguma dica de como fazer uso do kit Merula Mix para realmente o pessoal entender o quanto é legal e o quanto é eficiente aí para fazer as suas alimentações, as suas refeições. Como é que você fala, Bianca? O que você fala para a gente? Uma das coisas que eu queria destacar até sobre o mix de tempero é que o uso de tempero natural, como cheiro verde, alho, cúrcuma, cebola, louro, manjericão, eles são à vontade para o paciente oncológico e eles podem agregar vários benefícios dentro dessa visão que a gente falou aqui tanto sobre alimentação saudável. E a gente sempre tem que priorizar a alimentação mais natural e evitar temperos artificiais. Esse tempero, que é uma parceria junto com a Miss Croc, ele muito é um tempero bom, que não tem conservante, então ele pode ser um super aliado para o paciente. É um mix de tempero que vai ajudar muito no preparo das refeições e não vai trazer prejuízos, como é o caso de alguns temperos artificiais. Então, dá para colocar na salada, dá para colocar na preparação de proteína, como carne, peixe, frango, dá para fazer legumes no forno. Então, tem várias preparações que a gente consegue colocar e ele pode ser um grande aliado no paciente no momento da cozinha. O interessante é que a maioria dos pacientes em tratamento oncológico, eles têm uma alteração de paladar. Então, quando a gente agrega temperos, especialmente esses mais naturais, que elevam o sabor e destacam o sabor, a chance desse paciente se nutrir mais adequadamente é maior. Então, a gente indica o uso de temperos para ressaltar esses sabores, para que o paciente tenha uma adesão ainda maior à dieta. Muito bom, sensacional. Além de ser prático, ser natural, e aí você colocar um temperinho a mais aí, a gente sabe que às vezes você tem perca de paladar, é muito bom. Pessoal, esse tempero aí, esse kit Merula Mix, você encontra aqui na loja da Abrale, e é só clicar lá, você pede e é entregue a todo o Brasil. Mas nós temos alguns cânceres, principalmente os crônicos, vamos falar de LMC, mielofibrose, mieloma, que eles já acompanham algumas outras comorbidades, como hipertensão, etc. Esses pacientes precisam, lógico, ter algum cuidado a mais por conta dessas outras comorbidades, diabetes, enfim, para a gente ter um pouco mais de cuidado. A gente está falando de crônico, ou seja, é um tratamento por vários anos, até pela vida toda. A gente precisa ter um cuidado especial com esses tipos de pacientes? Na verdade, assim, além das comorbidades, qualquer paciente oncológico, no momento do diagnóstico, ele já tem que ser acompanhado do ponto de vista nutricional. Independente se diabetes, hipertensão, claro que quanto mais comorbidades, mais critério e cuidados a gente vai ter que ter para orientar esse paciente. Mas o que eu quero dizer, que no momento que ele faz o diagnóstico do câncer, ele já está nesse processo em curso de desnutrição. A anorexia é o primeiro sinal, que é a perda de peso não intencional. E às vezes ele não percebe, perdeu ali meio quilo, perdeu 1 quilo. Neste processo, a gente já está perdendo tempo. O que eu quero dizer? O acompanhamento, quanto mais precoce junto com essa equipe, para falar sobre nutrição, seja ela direcionada à restrição de carboidrato simples ou restrição de sódio, enfim, qual for a patologia associada, esse paciente precisa de um olhar para a nutrição desde o momento do diagnóstico. Então, sim, quanto mais comorbidades, mais atenção, mas de qualquer maneira, qualquer paciente com diagnóstico oncológico deve ser visto pela nutricionista e, se possível, junto com o nutrólogo. Só para complementar a fala da doutora Luciene, que já foi perfeita, acho que já colocou muito bem essa questão, mas uma coisa que eu acho muito importante, que eu vejo muito na minha prática clínica, é de pacientes
que às vezes chegam para a gente no ambulatório quando já estão assim com uma perda de peso muito agressiva, já com um quadro de caquexia muito grave ou já com sintomas muito exacerbados, e eles chegam com a seguinte frase: eu não vim antes porque eu não precisei. E na verdade, o tratamento, ele começa exatamente como a doutora Luciene falou, no D1 do diagnóstico. Por quê? Porque a gente tem que prevenir essa caquexia. E quando a gente recebe um paciente oncológico com um nível de desnutrição muito grave, com um nível energético proteico muito grave, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma correção a tempo desse paciente conseguir preservar a musculatura, a tempo desse paciente conseguir prevenir uma coisa mais grave, que é uma desnutrição hospitalar. Então, a nutrição, ela não é importante só quando o paciente para de comer. A nutrição, ela é importante desde o começo, para que a gente consiga prevenir essa desnutrição no paciente. E com essa fala de vocês, eu lembro quando eu estava internado, tinha uma rotina que eu não gostava, que era a primeira coisa que tinha que fazer quando acordava, era levantar e pesar. Olha, eu tinha... Primeira coisa, já vinha, vamos pesar, o técnico todo feliz lá, vamos pesar. Eu digo, nossa, bicho, vamos já, deixa eu me acordar e tal. Mas agora eu estou entendendo o real sentido e a importância disso, porque realmente durante o tratamento você pode sentir uma série de coisas. Uma delas eu não conseguia comer bem. Então, realmente, eu ia perdendo peso e perdendo peso rápido. Então, agora eu entendi um pouco da importância de realmente estar acompanhando o peso, principalmente, né? Mas, meninas, nós estamos nos encaminhando aqui para o nosso final do nosso bate-papo. E eu queria encerrar com vocês uma consideração final sobre tudo que a gente falou, a importância do nutrólogo no tratamento, a importância do nutricionista no tratamento, consideração final de cada uma. Eu queria, doutora, começar com você. Eu queria, de novo, agradecer o convite. Acho que foi um bate-papo super rico aqui, bem descontraído. A gente tentou abordar os temas mais pertinentes aí na oncologia, na nutrição na oncologia. E a mensagem que eu queria que ficasse é realmente que vocês precisam desse olhar nutricional desde o momento do diagnóstico, em que essa questão de olhar cada nutriente, olhar a quantidade de calorias, proteínas, vai fazer diferença no impacto do desfecho do tratamento. Evita interrupções do tratamento, por exemplo, por toxicidade. Então, o paciente mais desnutrido, ele tem mais efeitos adversos. Enfim, eu queria que ficasse essa mensagem, que não deixar para que no final do tratamento, onde já a desnutrição já está instalada, você buscar esse recurso, porque a gente já perdeu muitas oportunidades. O tratamento com o nutrólogo é complementar com a nutrição, junto com a físio e com os outros membros da equipe multidisciplinar, então só tem a agregar junto com o trabalho do oncologista. Precisa que haja uma interação desses profissionais, e o sucesso do tratamento está atrelado a isso. Então, não fiquem passando por problemas e deixando de falar para o médico, que muitas vezes a gente pode ter uma saída, né? Tem várias alternativas aí de tratamentos. Eu também quero agradecer a oportunidade de voltar aqui na TV Abrale. Eu acho que isso é um canal muito importante para o paciente. A gente colocou aqui sobre as questões ligadas a fake news, então é sempre importante a gente colocar sites confiáveis para o paciente pesquisar, porque o paciente vai pesquisar, ele vai querer ler a respeito do assunto. Então, a gente ter canais que tragam confiança para nós profissionais, para a gente poder passar isso para o paciente, também é fundamental. Perfeito, é isso mesmo. Meninos, muito obrigado. Acho que foi um bate-papo muito interessante. Tenho certeza que os pacientes que vão estar aí acompanhando vai realmente conseguir absorver muita coisa importante e séria. Como a Bianca falou, a gente precisa procurar informações que realmente são seguras e principalmente claras e objetivas, de fácil entendimento. Mais uma vez, muito obrigado a vocês e um grande abraço. Até a próxima, hein? Gostou desse vídeo? Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, ativar o sininho e um grande cheiro do macho velho aqui do Ceará.